Salve, salve, rap moçada, aqui quem vos fala é DJ Pretuel, você já sabe, você está no canal da Margem Entretenimento curtindo Resistência Artística. Hoje nós estamos trazendo aqui nada mais nada menos que Andréia Alcântara, que é pesquisadora em História da Arte pela Unifesp, e a gente vai dar uma voltinha aqui pela Bienal, né, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito de obras de arte, certo? Isso, a gente vai discutir um pouco dessa 32ª Bienal, do que poderia ser a Incerteza Viva. Vem com a gente então, tá feito o convite, vamos nessa. Vamos lá. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa Resistência Artística, e para a gente é uma honra ter você aqui no nosso programa, uma representante da nossa cidade, uma artista plástica, né, tão bem conceituada quanto você é, aqui no nosso programa e também aqui nesse espaço lindo e maravilhoso que é a nossa Bienal de Artes aqui de São Paulo. E seja muito bem-vinda ao nosso programa. Imagina, eu que agradeço, é uma honra participar do programa. E aí, vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa bacana. Ó, antes da gente começar aqui um desafio que eu vou propor para você daqui a pouquinho, eu queria que você comentasse um pouco a respeito do tema da Bienal, que é Incerteza Viva, justamente com a sua trajetória. Acredito que você deva ter encontrado algumas dificuldades para você ter chegado onde você chegou. Queria que você fizesse um paralelo do tema da Bienal com a sua trajetória artística. Falou. Comecei, na verdade, fazendo curso de desenho, fui pro lado do magistério e tal, e foi o magistério que me trouxe para a arte propriamente dita. Tá. Porque quando a gente vai para a faculdade e faz um estudo, você acaba não fazendo um estudo muito aprofundado. Entendi. E a história da arte me atraiu. Tá. Né? Então eu comecei trabalhando tanto lá em Diadema quanto em São Bernardo, fazendo um trabalho de história da arte. Quando não de teoria, a parte prática. Entendi. Então isso acabou me aproximando do fazer artístico, né? E eu acabo naturalmente fazendo objetos de arte. Por isso que os trabalhos da Bienal acabam me agradando. Entendi. E me interessando bastante, né? Tanto que agora, seguindo o caminho da academia, né? Então agora eu estou fazendo mestrado em História da Arte pela Unifesp, que acaba fazendo com que esse aprendizado teórico que foi conseguido na prática possa ser mais concluído de forma a ser embasado com as teorias, com os grandes escritores, enfim. Entendi. Por esse caminho. Né? Então você está nesse momento fazendo justamente a mescla do teórico com o prático, daquilo que você vivenciou agora. É isso. Exatamente. Legal. Então eu estou no que a gente poderia chamar de período de elucubração. Tá legal. Né? Então produzir mesmo eu não estou produzindo. Estou tendo um monte de ideia com a história da teoria e tal, mas por enquanto eu estou no caminho da especialização. Tá bom. Andréia, como a ideia do programa é a resistência artística, né? E ela tem esse papel de tentar fazer uma interação artística enquanto o programa está acontecendo, eu gostaria de propor um desafio para você, que é justamente aproveitar algumas obras que nós temos aqui à disposição da Bienal e que você comentasse um pouco a respeito delas e falasse a sua impressão, o que você acha delas, para que o público que também está aí assistindo a gente da internet, para que eles possam também ter um pouco da visão, da tua visão com relação às obras que estão presentes aqui na Bienal. E a gente poderia começar por aqui já, né? Tá, falou. Então, como a gente está numa obra que é do Dineu Bonpap,
que é um artista sul-africano. Na verdade, por causa do nome, eu não sei se é uma mulher ou um homem. Tá. Eu imagino que seja uma mulher. Tá. Eu acabei não indo mais por esse caminho de descobrir gênero, né? Tudo bem. Mas assim, eu vou tentar fazer a analogia da construção, né? Principalmente porque tem muito trabalho aqui na Bienal que tem essa pegada do fazer, que usa a matéria de construir. Uhum. Esse trabalho, por exemplo, a gente pode ver que ele está baseado em terra comprimida. Perfeito. Que de certa forma, do jeito que ela está construída, lembra os espaços da casa, só que de forma invertida, porque teoricamente onde seriam as colunas é aonde a gente passa, Tá. e onde seria o espaço de trânsito, eles são feitos blocos. No texto diz que ela constrói essas pequenas valas como se fossem pequenos úteros. Entendi. E é legal porque ela tanto faz essa analogia do útero do nascimento quanto o útero da morte. Da morte, né? Então a gente tem, por exemplo, dentro do ninho, um passarinho que está lá tomando conta, né? Que toma conta uma vela. E você tem um pedaço, não sei, de uma ovelha talvez, que de certa forma aproxima a terra da morte, né? Então, se a gente fosse pensar nesse sentido da analogia da construção, esse trabalho em particular, ele tem os dois polos. O do nascimento, do começo da construção, e o da morte, né? Que teoricamente finalizaria o processo. Perfeito. Eu acho que dá para pensar assim esse trabalho. Antes da gente começar a gravar, você tinha comentado que obras como essa, você acaba tendo um certo tipo de atração, né? Por quê? Então, isso é interessante pensar também, porque além dessa coisa da construção aqui, a gente pode pensar na relação com a cultura popular. Perfeito. Né? Porque essa forma de construção, de certa forma, lembra as construções antigas de Pau-Vic, Tá. enfim. E no caso do meu trabalho artístico, a base de referência está na cultura popular. Perfeito. E uma coisa que me atrai na cultura popular é a questão da religiosidade e como o povo enxerga a relação com a morte. Tá. Então, nesse trabalho em particular, quando eu olho a princípio, como eu fiz os dois caminhos, eu entendo ele como construção e com essa relação justamente com a morte, Tá legal. que é um atrativo para mim. Entendi. Então você olha, a princípio, muitas pessoas eu imagino que vão ter uma certa repulsa, né? Então você consegue lidar bem com esse assunto que é um tabu para muita gente, que é a morte. Então, é isso. Ou nem tanto assim. Então, eu não sei se eu consigo lidar bem ou eu uso justamente a relação com a arte para aprender a tratar, lidar bem com esse caminho. Legal. Que a mesma coisa acontece com a questão da religiosidade, né? Sim. Que também, se a gente for pensar, é um tabu e é uma relação de discussão individual. Talvez sejam os dois caminhos para eu tentar lidar bem com as duas questões. Perfeito. Eu faço rap, rapadura será, lagoa seca será, rapadura de todo o Brasil, cabra rei. Chega o matuto, fruto do Ceará, mais duro que a terra do Agreste, mar Nordeste no ar. Não pode faltar a canção que trouxe a léguas de lá. Rasga esse chão de cabra, embola na arte de riscar. Eles são mágicos, que riscam impactos. Em discos compactos, fantásticos, causam colapsos, ficam intactos, são rápidos. Será que os públicos estarão aptos? Vem as colagens, scratches, mandam mensagens back to back, viagens, montagens e abordagens. O som se eterniza, cabra se paralisa, o amante se realiza, pesquisa que é tão precisa, júri se mobiliza, escuta e veste a camisa, DJ aterroriza enquanto a agulha desliza e sai fazendo. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da importância que tem um espaço como esse, a Bienal, para um artista plástico. O que representa um espaço desse para um artista plástico? Tá. Eu acho a Bienal, como todos os outros espaços de exposição, um lugar... que palavra? Agora fugiu uma palavra. Mas é um lugar onde
a efervescência do pensamento flui, sabe? Porque você tem altas ideias, você tem sacadas, você fala, puxa, como é que eu não pensei isso na vida? Esse eu queria pra mim, sabe? Sim. Então eu acho que é bem bacana. E estamos aqui propositalmente, né? Pra gente poder falar a respeito dessa obra, que eu gostaria que você, na verdade, falasse um pouquinho a respeito dessa obra que a gente está aqui agora. Pois é, esse trabalho da Laís Mirra é muito legal. Ela dialoga com a primeira obra que a gente estava falando, né? Lá a gente tem, continuando a analogia da construção, ali a gente tinha a base, aqui a Laís propõe, de certa forma, a construção como um todo, né? E ela faz uma analogia entre o urbano e o rural. Perfeito. Né? No meu caso, por exemplo, você estava falando da relação com o artista, dá para perceber essa relação do urbano e do rural. E eu me entendo urbana, vamos dizer assim, né? Por causa do caráter acadêmico e tudo mais. Mas a minha referência é a cultura popular, né? E ela põe isso à prova quando coloca os elementos de construção de uma casa dividida entre o que é urbano e o que é rural. E propõe esse diálogo, né? Que, aliás, a Bienal tem muito do diálogo com a cultura popular. Eu acho isso muito legal. André, você fazendo justamente uma relação desse espaço que nós estamos, que é a Bienal, com o espaço que nós tínhamos em Diadema, que é o MAP, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito da militância que foi, né, para tentar deixar o MAP, né, no Centro Cultural Diadema, e o que você acha dessa mudança? Qual que é a tua percepção dessa mudança que aconteceu do MAP? Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. Tá, se a gente pudesse fazer comparação, lá o que a gente tem é uma incerteza viva. Mas do lado mais negativo que a gente pode definir. Aqui não, a gente vai poder concluir isso com o trabalho do Ali, que a gente vai ver daqui a pouco, que eu acho que ela simboliza bastante a questão da incerteza viva. No lado positivo, enquanto artista, o MAP é uma coisa. Porque assim, o MAP é a melhor construção que a gente tem no museu, na cidade de Diadema. O Museu de Arte Popular de Diadema foi a melhor conquista em termos de arte que a cidade de Diadema teve. E por causa dessa mudança de administração, com um governo que dirige a nossa cidade verticalmente, enfia a goela abaixo o que a gente tem, o que a gente não quer assumir, fez o favor de tirar o MAP de um lugar que tem uma qualidade para uma saleta que vive fechada, sabe? E aí nesse ponto tem um lado positivo que eu vejo, é que o MAP, enquanto museu, ele constrói história. E uma das páginas da história do MAP é a relação que a gente conseguiu construir enquanto militância cultural. Né? Perfeito. Porque o MAP, o ano passado, a gente está falando em julho de 2015, né? Ele conseguiu fazer com que os artistas da cidade se reunissem por uma causa única, né? Que é a relação que a gente tem com a cultura. Perfeito. A gente, enquanto artista, a gente tem uma visão amorosa do MAP, né? Diferente do que a nossa nova administração tem. Você acha que se eles tivessem um olhar mais cauteloso, até mesmo como você estava falando a respeito do excelente trabalho que a curadoria aqui da Bienal teve, né? Você acha que a gente teria um outro tipo de olhar para com o MAP? Totalmente, totalmente. O problema que eu vejo é que quem está administrando não vê a cultura como objeto de resistência, como objeto de mudança. Pelo contrário, talvez eles vejam isso como objeto de resistência, objeto de mudança e não querem que isso aconteça, sabe? E o MAP no sentido político, mas não no político partidário, mas no político cultural, ele é uma pedra no sapato da nossa nova administração. Entendi. Né? E infelizmente ele está ali, eu entendo assim, como se ele estivesse numa lápide, esperando ressuscitar, quiçá em breve.
André, eu vou te convidar pra gente ir pro andar de cima pra gente continuar essa conversa lá em cima. Tá, e aí a gente conclui com o Francis Ali, que eu acho que é o símbolo dessa Bienal, que aí, se vocês virem a Bienal, não podem perder. Legal. Vamos lá! Então, você estava falando um pouquinho a respeito dessa obra que acaba sintetizando um pouco do tema da Bienal, né? Fala um pouquinho pra gente dessa obra aqui. Exatamente. Então, vamos só resgatar um pouquinho. Tá. A gente começou com uma obra que tinha uma base de referência que tem essa proposta da construção. Depois a gente foi para outra, que tem uma outra base que também está relacionada à construção, só que tem um plano mais vertical, enfim, que seguindo essa analogia do processo do fazer, ela está lá. Perfeito. Representada. Essa obra do Francis Ali, eu acho que ela é o símbolo da incerteza viva. Porque, primeiro que ela trabalha com a projeção, e ela joga essa projeção num espaço que teoricamente seria usado para o foco dessa imagem, só que essa imagem, ela não tem foco ali. Ela é transferida para o espelho. Aí sim, a imagem está com foco, quer dizer que a gente pode fazer uma relação, enquanto incerteza, por exemplo, da própria imagem, né? É a sua imagem no espelho, é aquilo que está relacionado ao incerto. Perfeito. Né? Ironicamente, quando você olha invertido o plano onde ele se propôs para mostrar a primeira imagem, aí sim você encontra o foco. Nas costas dessa superfície. Exatamente. Eu também não andei pesquisando, porque no fundo, a gente até estava comentando, você pediu para eu falar sobre como é que eu vejo a obra de arte, Sim. né? Eu entendo a obra de arte como é que a gente vê essa obra de arte, como é que ela conversa com a gente. Então muitas vezes eu não quero nem saber ao que o artista se propôs. A ideia é como é que essa obra conversa comigo. E nessa relação eu vejo assim, né, que a gente estava falando, da questão do foco. Ironicamente, o foco se dá depois que passa para o espelho. Tá. No meu entender, o que essa obra propõe é a relação com o ato do fazer, né? Porque a obra não é incerta. O incerto é o processo do fazer, né? E aí entra a figura do artista. Entra a figura do artista de forma que a gente consiga perceber como é que a gente se coloca como artista num mundo tão incerto, numa relação com a arte que é tão incerta, né? E aí eu imagino essa obra como resposta a essa relação. Eu fico aqui encantado ouvindo o seu depoimento a respeito dessa obra. E eu queria saber de você, de que forma que a gente consegue criar esse tipo de visão diante de uma obra de arte, por exemplo. Você acha que é uma coisa possível para as pessoas réis mortais, ou é uma coisa que a pessoa tem que nascer com esse dom? Como que funciona esse processo para você? Bom, para mim, assim, essas informações que eu acabo passando, essas percepções que eu acabo tendo, elas não nasceram comigo. Não nasci gostando de desenhar, não nasci gostando de estudar a parte da arte, nada disso. O que eu entendo é assim, quanto mais você vai às exposições, mais você vai estabelecendo relações com outras obras. No caso do Ali, eu já conheci um trabalho dele. Então você acaba percebendo na obra o que ela tem de semelhante às outras. O que pega ali naquele artista, que ele vai reproduzindo, quais as sacadas. Outra coisa são as relações que a gente pode fazer de um artista da África do Sul, por exemplo, né, como com aquele outro trabalho das colunas. Perfeito. Você acaba percebendo que elas dialogam de certa forma, né? Então, isso está na relação do aprender. Como quando a gente aprende a andar, quando a gente aprende a escrever, quando a gente aprende a falar, a gente tem pequenos erros ali no meio do caminho. E um dia a gente sabe falar, um dia a gente sabe andar,
Um dia a gente sabe escrever e um dia a gente sabe ler uma obra de arte. Que legal. Eu acho que é essa a relação. Você está me remetendo a um outro artista plástico chamado Vic Muniz, que tem sido uma referência, um filme dele para mim, que é o Lixo Extraordinário. Então, nesse filme, ele faz um comentário que, para que ele possa analisar uma obra de arte, por exemplo, ele acaba se aproximando daquela obra de arte para ver os pequenos detalhes que existem e depois ele acaba se afastando para ver uma coisa mais ampla, mais macro. Qual seria a sua dica para uma pessoa que está querendo se aproximar das obras de arte, que quer também vir a museus e começar a entender um pouco mais? Porque algumas obras de arte parecem coisas impossíveis de serem entendidas, né? Pois é, mas algumas são. Algumas são. Qual seria uma dica sua, Andréa, para que a gente pudesse dar o primeiro passo nessa descoberta das obras de arte? Tá. Bom, seguindo o princípio do Vic Muniz, de olhar primeiro o objeto para depois olhar o amplo, então, pelo que eu entendo, ele está seguindo o caminho. Primeiro você olha a matéria, do que ela é feita, como é que o artista construiu. Depois você pode jogar esse pensamento pro o que ele quis dizer com isso, né? E aí você começa a fazer ideias, assim, eu acho que ele quer dizer isso, aquilo. Às vezes ele nem quer dizer aquilo, mas não é importante. O importante é como você dialoga com essa obra. E aí entra a terceira parte. Você tem que ir de coração aberto. Tá. Nada de chegar e já torcer o nariz e falar assim, não quero saber. Você tem que dar um tempo para a obra para que ela fale. Algumas, elas precisam desse tempo de diálogo, né? Agora, tem umas que não falam. E se falam mal do artista. Né? Tem esse detalhe também? Tem. Mas quando a gente tem sorte de pegar um trabalho como o do Ali, que fala dele, que fala da obra e fala da gente mesmo, aí pronto, o trabalho tá mastigado, né? Aí a gente não precisa nem mais passear na Bienal, a gente para aqui e fala assim, valeu a pena ter vindo à Bienal, assim, sabe? Isso é bem legal. Então, gente, a gente está finalizando aqui o nosso programa. Agora já não sei mais para qual câmera que eu olho agora, tá tudo muito confuso. Mas eu queria agradecer imensamente todas essas pessoas que estão aqui. André, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Aqui o Thiago, que é da Toco Filmes, o Mega Blaster, Super Master, parceiro do programa Resistência Artística. E o nosso querido Vini. Gostaria que vocês dessem uma palavrinha aí, por gentileza. Ou câmera não fala? Câmera não fala, melhor não. E aí, DJ? É a oportunidade de estar na Bienal, né, cara? Sempre muito importante para nós que estuda arte desde quando acorda até quando vai dormir, né, meu? A gente consegue enxergar arte desde uma nuvem até uma pedra no chão, né? Então, a gente vir para cá no local onde pulsa a arte aqui, junto com uma pessoa que entende de arte, é muito importante, é muito legal e venham ver a Bienal porque está muito interessante. André, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Suas considerações finais. É isso, gente. Obrigada aí por vocês terem me ouvido. E aí, vamos lá, venham à Bienal. Como eu disse num outro momento, comecem a participar de exposições. Aí você vai ter um olhar mais claro para o que é todo esse universo. Até mais, gente. Legal, obrigado. Gente, a gente se vê então na semana que vem. Um beijo no coração. Tchau. Fomos! Claquete final. Será que vou conseguir se pá? Barato é louco, mas você tem que acreditar. Eu tava lá quando então tava chovendo. A rua era de terra e o povo nem tava vendo. Eu tava lá, agora você chega em conclusão. Cantava nas quermesses no bairro do Tabuão. Era difícil, pura minha dificuldade. Estamos aqui contando nessa idade a capacidade. Vou te falar como é que é política, mano. Desculpa, mas não boto fé. Sabe qual é?